Olá, bem-vindos ao 12º episódio do ReumaCast, o podcast da Sociedade Paulista de Reumatologia. Neste episódio, nós vamos continuar o que a gente vinha falando no episódio anterior. Se você não ouviu, acompanhe o episódio anterior sobre os biosimilares nas doenças reumatológicas e a importância disso no nosso dia a dia. Eu sou Rodrigo Lupino Assad, reumatologista do HC de Ribeirão Preto, e vou estar aqui junto com meus 3 amigos, professor Valderílio Feijó, professor Marcos Renato de Assis e o professor Júlio Bertassini, que são, respectivamente, do Hospital de Clínicas de Curitiba, do Paraná, da Universidade Federal do Paraná, o doutor Marcos, professor de reumatologia da Medicina de Assis e da Medicina de Marília, além de editor da Advances, e o professor Júlio, reumatologista, um dos responsáveis pelo CEDIMAC do HC das Clínicas, como dizem aqui em São Paulo, o Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, lá na Rua Enéas. Muito bem. Professores, continuando o nosso tema aí do ReumaCast de biosimilares, a gente vai conversar hoje, dando continuidade. Então, vamos lá, nomenclatura. O que vocês acham? Eu vou começar por você hoje, doutor Júlio. O que você acha da nomenclatura? Se você acha que tinha que ser diferente. Eu acho que, assim, é um ponto muito importante, principalmente para a gente poder ter rastreabilidade, né, do medicamento. Então, hoje, né, se a gente pegar, e até um problema que o Marcos comentou, né, então hoje, se você pegar todos os biológicos do SUS, se colocar uma caixinha do lado da outra assim, se você não conhece, você vai achar que é tudo o mesmo remédio pelo seu mesmo jeitão que tem ali, né? E, de novo, né, ele tem o nome do sal maior, o nome do fabricante ali pequenininho. Então, não importa de qual hoje, né, falando aqui do SUS principalmente, porque a gente no privado a gente tem mais os nomes comerciais, mas assim, é tudo infliximab, é tudo adalimumab, é tudo etanercept. A gente sabe, né, que em outros mercados, né, em outras agências reguladoras acharam algumas soluções que pudessem ajudar, o que eu acho, não acho a mais bonita, mas eu acho que ela funciona bem, é o sufixo que o FDA coloca nos biosimilares lá nos Estados Unidos, né? Então ele coloca 4 letrinhas, que tem as regras lá, que não pode ter nenhum significado, tem que ser pelo menos 3 letras diferentes, e isso ajuda a você ter uma rastreabilidade de qual é o infliximab de qual tal produtor, qual é o outro infliximab de outro produtor, porque ele já tem um nome teoricamente diferente lá, o infliximab ABCD contra o infliximab FGHJ. Né? Então, na minha visão, por mais que pareça uma coisa de filigrana, assim, no que a gente estava discutindo de segurança e de farmacovigilância, você aumentaria muito a rastreabilidade dos produtos, e aí, óbvio, quero ouvir aí o que os meus colegas acham também, meus amigos. Lembrar que você falou o sal, né? Não é literalmente um sal, é uma proteína, né? Então, às vezes, a gente usa alguns termos que também entregam a idade, porque isso também é uma coisa... Mas tudo bem, a cada ReumaCast, os meus colegas entregam a idade, o problema é que eu sou contemporâneo deles, e aí entrega a minha também. Mas tudo bem, vamos lá, então. Continuando na história, então, dessa parte da nomenclatura, Marcos, porque a gente falou de farmacovigilância, não tem como você vigiar aquilo que você não sabe o que está sendo dado, né? O que você acha aí dessa nomenclatura? Na verdade, eu só posso concordar com o Júlio, né? Nós pensamos semelhante em termos de controle. Eu só vou fazer um comentário sobre um aspecto embutido, que é curioso. Se a molécula biosimilar não tem epítopos, provavelmente os reumatologistas ainda têm. Os anticorpos têm sido criados por alguns dos nossos colegas. E é muito curioso que isso já aconteceu mais de uma vez, de algum colega se perceber frente a um biosimilar, quando ele estava sendo entregue ao paciente há meses. E ele falava, não, porque o meu paciente não usa biosimilar porque eu não confio ainda. E aí você comunica assim, olha, lamento informar, mas a sua ideia está distorcida e você tem um paciente tal usando isso, porque a gente recebe paciente de outros lugares, né? Então, é curioso, né, como às vezes um
um contrapé, né, que nem o Júlio falou, acaba tendo um aspecto positivo, para a gente mostrar, olha, isso daí tem realmente a equivalência, né? Mas a gente precisa ter esse controle, e eu vou retomar também um outro ponto que o Júlio falou, é que os centros de terapia, bons centros, né, os centros sérios, eles têm absolutamente controle de qual tipo de medicamento e da prescrição médica. Então, assim, aí vai depender do cenário que nós estamos falando, serviço público ou privado. Então, por princípio, o centro de terapia assistida, ele respeita a prescrição do médico. Mas aí tem um outro player na jogada, que é a fonte pagadora. Então, isso é uma conversa que não é só entre duas partes, é uma conversa que tem vários atores. Tem o médico, tem o paciente, tem a fonte pagadora e o centro de terapia, que pode ser um elemento de educação, um elemento de harmonização das partes, um elemento que esclarece os pontos. Eu acho que esse também é um outro papel, não só de segurança, mas no sentido de promover a disseminação do conhecimento e facilitar o acordo entre essas partes. Eu acho que a gente tocou bastante nisso no ReumaCast anterior, o quanto que a dispensação é importante, o quanto que o controle disso vai ser essencial, e eu acho que isso vale tanto para a medicina chamada privada, né, ou a saúde suplementar, que é o termo adequado no Brasil, ou para o SUS, para os serviços públicos de dispensação. Acho que a gente precisa evoluir muito na dispensação da medicação e nas aplicações e continuidade. E a nomenclatura acaba entrando nessa mesma história aí, né? E aí a gente entra na história da nomenclatura com um dos pontos tidos como altos com os biosimilares, que é a transferência de tecnologia. E um dos nossos grandes especialistas nisso, nosso convidado aqui do ReumaCast, o professor Valderílio, o que você acha das PDPs? Isso acaba entrando com a nomenclatura, porque uma vez que você faz a transferência de tecnologia e, teoricamente, a nomenclatura é tudo a mesma, como é que eu vou saber o que eu vou estar usando? Se é o transferido da tecnologia, que teoricamente é igual, se é aquele que foi o original, ou se é um biosimilar que ficou mais barato do que o transferido da tecnologia. E já entro nessa mesma história para você já falar se o que é a transferência de tecnologia faz com que ele fique mais barato do que o biosimilar, ou às vezes não. Deixa eu fazer uma consideração primeiro sobre essa questão da nomenclatura, que eu já me debrucei sobre isso durante alguns anos, né? Bem lá no comecinho, que era um tópico muito discutido. Primeiro, a gente tem uma nomenclatura que começou na década de 50, chama-se ANN, é o nome não proprietário internacional. Depois que foi criado pela Organização Mundial de Saúde, mais de 15 mil moléculas já foram nomencladas, né? Tem toda uma regrinha para você colocar nomes de moléculas, né? Quando os biosimilares entraram, a União Europeia foi a primeira a dar uma nomenclatura. Então, ela usou letra grega, né? Por exemplo, a eritropoetina alfa, né? Foi dando nomes de letras gregas, conseguiu colocar. Depois eles descobriram que se você tiver o nome do fabricante, se for para a questão de rastreio, você não precisa ter um nome proprietário diferente. Aí a Organização Mundial de Saúde, ela colocou não é um guideline, né? Ela não significa que os países têm que adotar aquilo. Então, ela colocou um guideline no qual você agrega 4 letrinhas, né, no sufixo, né? 4 letrinhas que, a princípio, não podiam significar um nome, elas podem hoje. Por exemplo, a primeira filgrastima, o primeiro biosimilar aprovado nos Estados Unidos pela regulação de biosimilares, é filgrastima SNDZ. Sabe qual é a companhia? Sandoz, claro, você identifica na molécula. Por quê? Porque o que importa é o fabricante, né? Então, você consegue rastrear um produto se você souber quem é o fabricante. Eu tenho um infliximab que é produzido pela Janssen. Eu sei que é o Remicade. Eu tenho um infliximab que é produzido, mas tem que ficar claro qual é o fabricante. Então, para a questão de rastreio, não há problema você não ter uma nomenclatura se você souber quem é o fabricante, porque todas as moléculas elas vão estar classificadas lote a lote, você consegue rastrear e chegar de onde ela veio, que data que foi produzida, até a data de vencimento e tal. Mas foi só os Estados Unidos que fizeram isso, nenhum outro país conseguiu implementar. Por quê? Porque quando você implementa esse sistema, você tem que mudar todo o sistema, porque daí você tem que botar letrinha também no produto de referência. Por que o produto de referência não teria?
Você dá uma confusão em Uppsala, meu amigo, para você poder fazer a farmacovigilância, porque cada país tem uma farmacovigilância diferente. Se os países todos não adotarem de uma única vez, não adianta um país único adotar. Não vai fazer, vai, tá, dentro daquela jurisdição, pode ser que tenha algum funcionamento. No Brasil, o nosso grande problema estratégico é que no SUS, como essas moléculas são de alto custo, elas são prescritas pelo ANN. Então, se elas fossem prescritas de outra forma, você consegue identificar o fabricante, realmente não teria problema. Mas o dispensador sabe o que ele está dando. Então, por isso que eu acho que o nosso problema é criar uma lei para a regulação, para a dispensação desses produtos. Uma lei, uma regulação específica para a dispensação, que fosse um objeto de lei. Só para complementar, que eu acho que isso é interessante. Você precisa ter nome e sobrenome. Acho que essa é a ideia. Não pode ser só João. Se você tiver um João da Silva, você consegue identificar. E se você tiver o número dele, o RG dele, né, que é o número... Mas você tem, porque os fabricantes são diferentes. Isso. Quando você tem o nome do fabricante, você já está dando um segundo nome para aquela molécula. Perfeito. Aí precisa só isso estar na caixa, que é a história de a pessoa saber, que a gente vai entrar no ponto do que... O que as pessoas reclamam hoje no SUS, especialmente, é porque essa informação ela não está na cara, na caixinha. Você tem que estar na sublinha, você tem que olhar a caixinha e buscar o negócio. Ela tinha que estar mais à vista e mais fácil de identificar. Mas ela está lá. Você diz qual é o fabricante, se aquela molécula está em PDP, está tudo na caixinha ali. A segunda coisa é a questão da PDP, né? As PDPs não foram criadas com biosimilares, elas foram criadas antes dos biosimilares, né? Desde o início dos anos 2000, já na década de 90 já existia transferência de tecnologia, tem muitas vacinas que já vinham de transferência de tecnologia desde o início dos anos 90, né? Da fundação, da Instituto Pasteur, né? A gente já tinha transferência de tecnologia, e alguns produtos, né, de transferência, moléculas pequenas, já existiam algumas parcerias. Mas de biológico, o primeiro foi a eritropoetina, foi naquela experiência ainda ali nos anos 2000 com o Instituto Biotecnológico de Havana, né? A gente fez com a Havana, tudo bem, poderiam ter feito com outra grande companhia, porque para PDP, você tem que combinar com quem vai transferir. Primeiro, você quer transferir para aqui, para o Brasil? Aí ele vai te dizer, não, eu quero, né? E não é todo mundo que quer transferir, dependendo do produto, não interessa transferir tecnologia. Então, a gente está transferindo tecnologia de produtos que já são off-patent, né? Que já estão muitas dessas patentes na produção e o próprio nome comercial, brand name, já está off, né? Já foi expirado. Então, são essas que a gente está conseguindo a transferência de tecnologia. Então, o que acontece é que, nesse meio tempo, se criou um arcabouço legal de PDPs, para as PDPs, né, que segue todo um processo no qual existe investimento de várias partes, né, diferente da encomenda tecnológica, que é de vacina, não é PDP vacina, que nós estamos vendo com as vacinas hoje, chama-se encomenda tecnológica. Só o governo assume o risco, nem as empresas que transferem não assumem o risco. PDP não, a empresa que está transferindo assume o risco, inclusive investe nisso, né? Porque ela tem uma prioridade ainda no sistema público, dar essa molécula até por um tempo que pode, durante a PDP, seguramente 10 anos, mas pode até, em alguns acordos, passar mais do que 10 anos, né? Então, ainda manter alguma reserva no sistema público. O Brasil tem duas vantagens, né? Não quero entrar no mérito. A primeira é a gente ganhar expertise em biotecnologia na saúde, que nós sempre tivemos atrasados. Nós temos uma biotecnologia na energia e na agricultura muito forte, né? Já há muitos anos, mas na saúde é pífia. Nós não tínhamos grandes empresas de biotecnologia em saúde, como tinha o México, a Argentina, até o Chile, né? Tinha mais, né? A Argentina tem duas grandes empresas de biotecnologia, o Brasil está engatinhando. Nós começamos, a indústria farmacêutica, eu falo assim, o marco zero é a Anvisa, que criou a lei de genérico. É aí que a indústria nacional explode, né? Com genérico, simplesmente copiando molécula. Nenhuma grande inovação. Com a transferência de tecnologia, você conhece um know-how, é como saber como fazer. E isso te dá condições, inclusive, de criar, de você inovar, né? Que essa é a expectativa, que a transferência crie massa crítica de gente que trabalha na parte industrial, de ciência, de cientistas, essa é a parte bonita da PDP, né? Institutos como o Biomanguinhos, instituto como o Butantan, até que aqui no Paraná participam de PDPs, dentre outros, né? E aí são dezenas de produtos, né? Algumas vão para frente, porque não é fácil, nem todas vão. Ela segue uma lei que você pode paralisar aquela PDP, porque tem toda uma questão contratual de fases, né? São 4 fases da transferência,
e tem que cumprir o contrato, porque tem investimento do governo, do parceiro, etc. Tem uma empresa no meio nacional que intermedia essa transferência através de uma empresa pública. Então, é uma coisa bem complexa. Por isso que quando chegam esses produtos, e essa é a justificativa, esses produtos podem não chegar num preço tão barato assim, eles podem chegar, inclusive, mais caros, né? É mais ou menos, né, Júlio, me corrija aí, dentro do sistema de economia, é mais ou menos como uma PPP, né, uma parceria quase público-privada, onde você dá uma concessão de alguma coisa para que você tenha um retorno, que no caso é mais do que só o serviço, também o aprendizado, né? Essas trocas de tecnologia, na Embraer, por exemplo, acho que é um dos melhores exemplos do Brasil, onde existe essa grande troca de tecnologia. Então, é quase uma PPP que nem sempre ela é mais barata no começo. Então, na minha visão, é uma relação de ganha-ganha, na verdade, né? Porque o país está ganhando com a transferência de tecnologia, com a possibilidade de fabricar aqui, mas, por outro lado, a empresa que faz a PDP, ela também ganha mais um certo tempo de exclusividade, o Valdir pode até me corrigir se não for esse o termo, mas que por um tempo ela vai, o governo, quem recebe a tecnologia vai ter que usar aquele produto por mais um tempo, mesmo não tendo mais a patente, né? Então, por isso, né? Então, se eu vendo para o governo, né? Então, tem a tecnologia tudo, eu ainda continuo recebendo por isso e eu impeço que novos entrantes ganhem essa parte do mercado, enquanto talvez eu trabalhe em outra PDP ou em outro inovador que vai ocupar esse mercado. Agora eu queria ouvir a versão do Pracinha, Marcos Renato de Assis, a respeito da soberania nacional com a transferência de tecnologia. O quanto que você acha que isso também é um outro ganha aí no sistema? Então, eu acho que a gente acabou tocando em 3 frentes que têm em comum a redução de custo. Uma coisa é a PDP, outra coisa é o biosimilar, e uma outra coisa que vamos trazer para a discussão, estava faltando assunto, né? Que é a comparação de custo entre biológicos, tá? Distintos, né? Eu acho que essas 3 coisas devem caminhar, mas elas precisavam caminhar de uma maneira harmonizada, porque também a gente tem discussões a respeito de qual é a coerência de eu fazer um PDP de alguma coisa que eu também aceito biosimilar. Será que eu realmente tenho ganho combinado das 2 frentes? Ou se eu estou tendo uma intersecção que, na verdade, eu estou perdendo um pouco do meu investimento? Será que se eu fizer um bom estudo, um bom acompanhamento de comparabilidade de custos de diferentes biológicos, eu não posso ganhar mais dando preferência a algum biológico na prescrição, que foi a tentativa lá das notas que tiveram grandes problemas? Será que isso daí não acaba sendo, em termos de custo, olhando só do ponto de custo, melhor do que um biosimilar, melhor do que um PDP? E eu tenho a impressão que essas iniciativas elas são tomadas em setores distintos, elas são desagregadas, elas não são harmonizadas, entendeu? E elas estão tentando a mesma coisa, né? Elas estão tentando reduzir o custo e melhorar a acessibilidade. Eu acho que nesse ponto é verdade, mas não é. Porque a gente volta no que a gente tocou no ReumaCast anterior. Os biosimilares, eles trazem muito mais do que só acesso e custo. E a transferência de tecnologia, ela entra nessa possibilidade de você ter uma independência, de você poder produzir no seu país, de você poder ensinar e ter um desenvolvimento, como o professor Valderilli falou a respeito de conseguir produzir, além desta molécula, uma outra, porque você passa a entender como funciona, voltando na analogia com a Embraer, o propulsor. Você consegue entender como é aquela fuselagem nova e assim sucessivamente. Então, eu acho que as PDPs elas são mais do que só o acesso e o custo. Ela tem uma coisa do acesso, mas de a gente ter uma certa independência. E a qual custo isso? Ao custo de você fazer por um período aquela empresa que está transferindo ela ter
entre aspas, o monopólio daquilo. A relação ganha-ganha que o Júlio falou. Na verdade, eu, pessoalmente, eu sou mais inclinado a PDP. Mas a pergunta que fica para mim é, será que não é melhor investir de corpo e alma numa PDP, em vez de permitir um biosimilar do mesmo produto da PDP? Essa é uma dúvida que eu tenho. A questão aí é o seguinte, primeiro, a PDP tem que ser um produto que interesse ao sistema, ao complexo industrial da saúde, primeira coisa. Se esse produto não interessa, não adianta fazer PDP. Segundo, quem detém a tecnologia tem que estar a fim de transferir, né? Talvez um inovador não esteja a fim de transferir. Daí faz sentido você ter biosimilar. O que o Marcos está falando é o infliximab, né? Exato. Não, sim, mas o infliximab, o acordo que foi feito antes foi um acordo assim, dividiu, haviam várias companhias. Por que uma companhia nacional teria que ter esse privilégio na transferência de tecnologia quando existiam outras companhias de biotecnologia? Por que Biomanguinhas e não Butantan? E por que não a Biomanguinhas e não a Tecpar, por exemplo, que tem mais de 80 anos, quase 90 anos, e já trabalhava com vacinas, com outros produtos biológicos? Então, foi uma forma de colocar aquilo e dar perspectiva para algumas dessas companhias, né, que são grandes companhias, né, grandes companhias públicas, né, algumas são mistas, e criaram essa reserva, tipo assim, uma molécula reserva de mercado, ficou lá 30% para uma companhia, 30% para outra e 40% para outra. Imagina assim, né, pelo menos 3 companhias na transferência de tecnologia. Esse tipo de política, a política pode ser questionada, mas ela tem um racional lá, que é essa questão da competitividade também, mesmo dentro do sistema público. E também de melhorar a tecnologia em outros ambientes, não só num ambiente, né? Não só num estado, ou só para uma empresa, para outras empresas. Então, ela é um pouco mais complexa. Então, tem essa questão. A outra questão que a gente vê na transferência é a questão de você baratear o custo, de você ter um produto que vai ser ao longo prazo, médio e longo prazo, mais barato para o sistema público. Porque a gente tem que pensar que, segundo esses dados do IPE aí, a gente gasta 60% do nosso orçamento só para medicamentos, com 12% de produtos que são produtos biológicos. Então, faz sentido você ter uma política de produtos biológicos, que até um grupo foi a criação de um grupo de trabalho chamado GTBio, né, que uniu o Ministério da Saúde, Conitec, uniu a Anvisa, várias outras entidades, o Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde e tal. Eu acabei participando de algumas dessas discussões, criou um documento assim de mais de 500 páginas, que, como tudo no Brasil, o documento está lá arquivado, não sei para que teve tanta discussão, né, uma coisa especial, precisa até ser atualizado. Mas ali foram todas as discussões. Imagina se pegar todos esses órgãos e discutir o mesmo tema com todos esses órgãos. Órgãos que nunca tinham conversado entre eles, né? Que acabaram discutindo o mesmo assunto. É uma discussão riquíssima, né? Que levou também, trouxe essa questão da PDP no meio. Foi criado um projeto de lei, um projeto muito mal feito, um projeto de lei de biosimilares. Eu não sei quem criou, mas quem criou muito mal, assim, escreveu mal escrito. E um projeto que atribuía ao médico a legalidade de autorizar a transferência, quando não é objeto dele fazer esse tipo de transferência, né? Quando, na verdade, você tem toda uma política por detrás, né? A gente tem que trabalhar no sentido da gente melhorar tudo isso que a gente está discutindo aqui, dispensação e tal. Vamos brigar, então, em outras instâncias, mas a gente criar um projeto de lei para dar mais trabalho para o médico, para ele dizer se tem que trocar ou não, quando, na verdade, a legislação já está dizendo que os produtos são equivalentes, que podem trocar. Por conta disso, esse projeto foi bloqueado, né? Foi pedido vistas, né? Várias vezes agora, né? Não vou entrar no mérito de quem que fez isso, foi um determinado deputado que pediu visto, mas vai ser criado, então, essa audiência na saúde. A gente entra nesse ponto, né, com o projeto de lei, com a audiência pública, em qual o papel no caminho dos biosimilares, e entra também talvez a razão de ter entrado um biosimilar e ao mesmo tempo uma PDP, porque nós temos um sistema que tem o público e tem o sistema de saúde suplementar. E a transferência de tecnologia, ela entra só para o sistema público. E aí, para a saúde suplementar, novamente, ficaria preso naquele no monopólio. Então, acredito que do ponto de vista mercadológico, você tenha que abrir para o sistema de saúde suplementar os vários competidores
E no sistema público, a tua competição é de uma outra forma. Mas aí entramos na história do papel do gestor, do paciente e do prescritor. O Valderini falou, ó, não cabe ao reumatologista decidir qual vai ser, se pode ou se não pode. Eu tenho minhas dúvidas se cabe ou não a gente decidir. Não sei se cabe a responsabilidade total ou se não cabe. Quero ouvir a opinião de vocês aí, se cabe um pouco, não cabe nada, cabe tudo. Quero ouvir o que vocês acham a respeito do papel, vamos por partes. Papel do reumatologista. Ele tem que decidir se pode ou não e qual é a medicação que vai ser dada? Isso é uma questão complexa que faz fervecer paixões, assim, né? Então a gente já conhece, sabe como que uma discussão como essa vai. Vou tentar ser o mais racional possível, né? E aí não tem jeito, né? Eu tenho a cabeça de reumatologista, mas tem a cabeça de gestor que toma um pouco de conta do reumatologista também. Então, assim, você escolher a linha de tratamento do seu paciente é sua prerrogativa, né? Então, eu entendo que o médico ele vai dar a diretriz do tratamento do paciente. Então, o que eu seria contra, né? Eu acho que o melhor para o paciente agora é tomar um anti-TNF. E aí o governo vai dar um anti-L6 para ele, né? Isso eu já acho que não dá para fazer, é muito absurdo. Entre os anti-TNFs, e aí vem uma questão que eu sempre acho que um pouco dessa discussão que o Marcos trouxe, né? Seria esse um remédio um pouco melhor que o outro, então em relação ao custo-benefício, eu poderia ter uma prioridade, porque as notas técnicas tentaram fazer de uma maneira um pouco simplista demais, e aí acho que por isso que foram tão criticadas. Os estudos mostram que os medicamentos não têm superioridade ou inferioridade entre eles, né, dentro de uma mesma classe. E o biosimilar e o originador também, né? Então, todos os estudos de comparabilidade para o biosimilar ser aprovado mostram que o biosimilar tem o mesmo perfil de eficácia e segurança do originador. Então, desse ponto de vista, para mim, teoricamente, eu acho que o paciente tem que tomar o princípio ativo tal, para não falar mais sal, senão o Rodrigo vai ficar falando que eu sou velho. Para ele tomar esse princípio ativo, a princípio, para mim, não faria diferença se você está tomando um originador ou um biosimilar, né? Por quê? A eficácia, a segurança são comparáveis entre os produtos. Então, eu acho que esse gradiente que o Júlio colocou, ele é muito adequado, né? Então, ele falou primeiro das opções macros, drogas distintas, uma classe semelhante, para depois falar entre o biológico original e o biosimilar. Eu acho que, né, quando vai afunilando, nós caímos na equivalência. E aí eu acho que o reumatologista vai entrar naquele papel de definir o paciente está com a doença controlada ou ele está instável, é um momento adequado para se trocar ou não. O que não cabe, por exemplo, na minha opinião, para o naive, o paciente que não recebeu o biológico. Ele pode começar com a droga que a fonte pagadora, que o gestor determinou que seria uma droga, vamos dizer, preferencial dentro daquela droga, né, daquele tipo, que seria um custo mais adequado. Então, eu acho que, em termos de escolha, o papel é bastante restrito. Ficaria para colocar como exceção. Vou tentar dar um exemplo, talvez extremo aqui, que aconteceu no nosso centro. A paciente recebeu um medicamento biológico, não respondeu, passou por um outro, passou por um terceiro. No terceiro medicamento, ela obteve controle, teve resposta. E aí foi submetida a solicitação para a fonte pagadora e ela disse, não, vai receber o biosimilar. E ela tinha acabado de chegar no original, tinha acabado de começar a responder. Então, acho que esse é um cenário que caberia uma discussão, cabe uma ponderação. Então, será que é esse mesmo? Uma paciente que passou um ano e pouco tentando controlar, sofrida, um monte de angústia, incerteza, eu vou chegar e apresentar isso para a paciente? Agora, eu acho que, só para terminar, Rodrigo, o papel que talvez seja mais importante nesse momento em que as coisas estão sedimentando, é o colega fazer contato, aí entra naquela história dos diversos modelos. Então, ele precisa estar em contato com, se ele pertence a uma cooperativa, com quem decide na cooperativa. Ele precisa estar em contato com o centro de terapia assistida para saber quais são as opções, se, se trabalham com esse produto, com aquele produto. Idealmente, o centro de terapia não torce para o produto nenhum, ele oferece um leque de opções, né? Então, eu acho que ele tem que trabalhar um pouco mais agora nessa interação
com o paciente, no sentido de educá-lo para dizer que existe uma equivalência, e junto às fontes pagadoras, para trabalhar não só explicando quais são os melhores cenários para troca, mas também para tentar manter, pelo menos até o momento, uma certa estabilidade, uma prescrição que dure 1 ano, e não ficar, o produto desse mês em promoção é esse, daqui 2 meses o produto é outro. Esse eu acho que é um espaço genuíno para o reumatologista atuar nesse momento. O problema não é qual é o biosimilar ou qual é o biooriginal, né? Imagine que a sua paciente tivesse controlado com um biooriginal ou com um biosimilar, e aí chegassem para ela e falassem, não, agora a gente vai trocar para o biooriginal. Naquele exato momento, ainda estamos no momento da instabilidade. Então, espera um pouquinho, vamos trocar daqui 2, 3 meses, porque ela acabou de controlar, né? E acho que é a história do timing. O paciente que está estável é aquele que nós já temos o conhecimento suficiente, que é possível, sim, trocar sem problema algum. O paciente que está instável ou que acabou de atingir ao controle, aquele não é o melhor momento para a gente fazer a troca. Mas, voltando no ponto, cabe ao reumatologista falar que vai tomar biosimilar ou que vai tomar o biooriginador, ou não cabe, porque isso, na verdade, se os medicamentos são comprovados que são iguais, não vai caber a ele. A gente tem esse poder ou não? Então, deixa eu colocar em perspectiva uma coisa aqui, porque a gente está misturando, né, vários conceitos diferentes aqui. Primeiro, eu como professor gosto de ter as coisas didaticamente bem definidas, né? O que é um paciente estável? Por quanto tempo você pode atribuir estabilidade para um paciente? Porque vocês estão partindo de um princípio de que alguém sabe julgar isso. Quantos meses você está de estabilidade na terapia, né? 3 meses, 6 meses? Bom, primeira coisa que a gente tem que discutir é isso, para a gente poder chegar num consenso. Segunda coisa, o registro, talvez os primeiros dados se surgiram com o registro dinamarquês, que mostrou lá que o Benepari, que é o Brenzes, que está no sistema público aí, teve umas taxas de dropout um pouquinho maiores do que as taxas de dropout do etanercept originador, né, o produto de referência, etanercept. Diferente daquela do histórico, que você tinha com o histórico na molécula. Taxa de dropout, assim, 3, 4% percentuais a mais. Aí eles foram fazer uma análise pós-hoc, eles voltaram lá para ver o que tinha acontecido com esses pacientes, e eles viram que eram pacientes que estavam falhando o etanercept, e que quando fizeram a troca, continuaram falhando ao biosimilar. Então, nesse momento, acho que a participação médica é importante. Não é em todo caso. Né? Se eu tenho assim, vamos definir que um paciente está estável, 3 meses de terapia, estou bem, estou estabilizado. Se eu quiser trocar para biosimilar, cara, a legislação já está dizendo que são produtos equivalentes. Por que eu tenho que dar o meu aval? Não pode trocar. Qual é a justificativa que eu vou dizer para dizer que não? Se não for uma questão que você vai apelar para a questão ética ou dos teus próprios preconceitos ou do teu próprio juízo em relação a isso. Nada científico quando você diz que não troca. Porque, na verdade, você tem que se basear em ciência para dizer, bom, eu aceito que esses produtos são equivalentes, a legislação está ali. Se eu tenho dúvida, então, me mostrem onde estão sendo originadas essas dúvidas. Que estudo você está se baseando para dizer que não pode acontecer? É importante a participação médica. Eu concordo com o Júlio, concordo com o Marcos. Acho que nós estamos falando a mesma coisa. Só que esse projeto de lei não dizia isso. Ele dizia assim, só pode trocar se o médico disser assim, autoriza a troca. Imagina o trabalho que nós vamos ter que ficar preenchendo mais um papel para dizer que tem que trocar ou não. Gente, se não puder, eu vou justificar. Aí eu digo assim, olha, isso não pode por isso, por isso, por isso. Eu vou dar a justificativa científica para não ter troca. Agora, eu vou dizer que precisa, se não tiver justificativa, se a legislação já está dizendo que os produtos são equivalentes, não é atribuição do médico, é isso que eu estou colocando para vocês, né? Porque tem toda uma política sendo construída e os biosimilares estão aí. Esse negócio só inviabiliza, os biosimilares só atingem, né? Na verdade, se eles puderem ser substituídos, eles não vão ganhar escala com paciente naive, eles só vão ganhar escala com pacientes que já estão usando os produtos de referência. E olha como você, num cenário desse, como você alimentaria o conflito de interesse. A gente não entra nesse mérito, né, Marcos? A gente sabe que isso existe, porque toda uma geração de médicos cresceu com o apoio da indústria de inovação. Quando chegam esses outros concorrentes, eles não têm o mesmo apoio, seja em projetos científicos, projetos educacionais, né? Seja lá no que for, Educação continuada. Educação continuada.
Então, existe um cenário um pouco confuso nesse meio também. É difícil o médico desapegar, não dizer que não tem conflito de interesse, né? Ainda mais que existe uma guerra industrial no qual as indústrias estão ali, tentando cada uma puxar a sardinha para o seu lado. Até a própria indústria de biosimilares está dizendo, o meu biosimilar pode ser que seja melhor, o meu não tem citrato, o teu tem, né? O meu tem a margem de equivalência nossa era menor um pouquinho, eles estão ainda tentando posicionar os seus produtos. Está tendo outro desenvolvimento no marketing que a gente não via antes, de produtos de equivalência. Então, você imagina... O meu é mais biosimilar que o seu, né? O meu é mais biosimilar que o seu. Você imagina o médico assim, agora não pode trocar por esse. Pô, que loucura. A gente... Não é atribuição, gente. Eu acho que, assim, dizer que não pode e justificar cientificamente por que naquele caso, e eu estou de acordo com o Marcos, com o Júlio, com você, Rodrigo, aí que a gente colocar assim, olha, esse paciente está assim, está um mês, agora que estabilizou, existe na literatura tem esses dados aqui, né, para a gente tocar, pode fazer uma proposição, existem os gaps também de conhecimento, a gente fazer uma proposição, mas tentar justificar, não é dizer não pode, e dizer que isso é só uma questão de opção, não é só uma questão de opção, para trocar por esse por aqui, porque quem vai fazer ganhar a escala são os pagadores. Os pagadores é que vão botar o regime de biosimilares para funcionar. Porque se você deixar na mão da decisão individual do médico, por que ele trocaria para um biosimilar, sendo que ele já tem toda uma experiência com produto de referência em termos de segurança, de eficácia? Por que ele trocaria para um biosimilar? Só se ele tiver uma educação de farmacoeconomia acima da média, para ele dizer, não, agora interessa para a minha operadora que eu possa economizar para a operadora, que isso vai reverter, né? Aí já entra uma outra discussão que eu acho que a gente pode fazer lá para frente, que é esse dinheiro que vai ser realmente economizado com biosimilares, a gente tem que ver ele sendo empregado na saúde de uma forma correta também. Não adianta só dizer que os produtos vieram para diminuir custo e ampliar o acesso, a gente não sabe o que está sendo feito com a economia que está sendo gerada. A gente tem um problema disso daí, inclusive, que a gente viu com a nota técnica, né? O princípio é mais ou menos o mesmo. E a gente viu uma certa revolta do reumatologista, como que eu tenho que seguir uma hierarquização da medicação? Ué, se a gente tem a ciência mostrando que esses medicamentos são similares, você tem que iniciar com aquele que é mais custo efetivo, porque ele é mais barato e a eficácia dele é a mesma. E aí gerou uma certa revolta. Como? Porque eu é que tenho que decidir. E eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que a fonte pagadora, e eu já mandei carta para convênio falando, olha, esse paciente já falhou a 2 anti-TNFs, eu preciso que troque, era um caso de uma artrite psoriásica, por algum anti-L17. E o auditor do convênio, na verdade, de uma cooperativa aqui da região, me ligou e falou, olha, o que a gente tem com melhor custo é esse, pode ser esse? Claro que pode. A eficácia dos dois é similar nos estudos, então a gente, se eu não aceitasse, eu ia ter que falar por quê, se a ciência é a mesma. Então, o biosimilar é bastante claro, e com os outros medicamentos, eu acho que a gente tende a caminhar para o mesmo ponto. Então, o caminho do reumatologista é fazer aquilo que existe de científico no negócio. Então, para um paciente que tenha determinado biomarcador e que exista um estudo mostrando que aquela determinada medicação é melhor, ele vai poder justificar que aquela é a prescrição para aquele paciente. Tirando isso, se os estudos são que eles são todos com eficácia similar, os estudos até os cabeça a cabeça, head to head, comparação direta, mostraram que eles são similares. Não tem como você falar, não, eu quero que comece com o Marcosumab ao invés de o Juliocept. Não, vai ter que começar com aquele que é o mais custo efetivo. Então, eu acho que a gente chegou no consenso do prescritor, do reumatologista. E o paciente? Qual o papel do paciente nessa história? E isso a gente entra de novo naquela coisa quase esquizofrênica que a gente tem do sistema público e o sistema de saúde suplementar. Cabe ao gestor ou cabe ao paciente essa definição, já que a gente definiu que o reumatologista cabe a linha de tratamento. E agora
os dois outros players aí os dois outros jogadores? O que vocês acham? Bom, Rodrigo, a opinião do paciente, eu acho que ela é fundamentalmente embasada na opinião do médico. Começa assim, como que a gente conta a história? Então, eu acho que esse daí, e eu vou arriscar, né, uma parte das falhas que a gente tem visto no biosimilar, o Valderírio contou, eram aqueles que já andavam falhando. E uma parte, em alguns estudos, pode ser atribuída justamente ao preconceito. E eu acho que uma parte significativa, e isso recai diretamente sobre o médico. Então, se você vai abordar o seu paciente e falar assim, olha, é o seguinte, o seu convênio está pagando um remédio que, então, ele é parecido com aquele outro. Pô, já começou assim, olha, é parecido com... Mas, olha, ele é tão bom quanto o outro. Viu? Não, parecido, olha... Não, assim, olha, eu tenho 2 produtos, eles são equivalentes. O que eu espero de um, eu espero o mesmo do outro, tá certo? Então, eu estou tranquilo que esse produto A deve responder exatamente do jeito do B. Aí você apresenta, eu duvido que vá ter grandes problemas, entendeu? Porque vai ser muito difícil. Como é que você, de novo, cientificamente, vai achar um argumento para isso? Então, eu acho que aí o médico tem que exercer o seu papel de educação. É o jeito que você conta a história. Senão, você está alimentando o problema. E isso chega a ser antiético raiz, né? Porque como é que você dá uma informação para um paciente que ela tem o risco de lhe causar um desfecho pior? Mesmo que eu não estivesse falando de remédio, qualquer outra coisa, você vai informar que ele tem... você tem diabetes, você pode chegar assim, olha, você tem diabetes, a sua doença realmente não tem cura. Ou você pode dar, você tem diabetes, a sua doença é crônica, você tem tratamento, você deve tratar a vida toda. São formas diferentes de passar a informação. E aí você pode passar, ao invés de ter o efeito nocebo, o efeito placebo, que é benéfico. Ele também existe uma coisa, o efeito placebo é bom, ele ajuda a gente. Então, acho que o paciente, né, eu estou totalmente de acordo que o nosso papel como educador do paciente, né, ser uma fonte onde o paciente se sinta mais seguro em ter informação do que ele recebe em WhatsApp, que ele procura no Google, né, então a gente precisa ser um porto seguro de informação boa para o paciente, né, então acho que isso acho que é ponto pacífico entre nós todos aqui. E o que eu busco muito na minha prática, e aí acabo fugindo um pouco da questão do biosimilar ou do inovador, é tentar ver com o paciente a opção que ele teria mais adesão ao tratamento, né? Eu acho que esse, para mim, é o principal ponto aí quando eu coloco o paciente como participante da decisão do seu tratamento, né? Eu quero que ele faça o tratamento onde ele possa ter a maior regularidade para ter a maior chance de sucesso no tratamento que a gente está propondo para ele. Com a cabeça de gestor, né, então, o que eu acho? Né? Então, seja gestor público, seja gestor privado, você tem uma verba finita. Né? Então, você tem lá um orçamento para fornecer, né, no nosso caso aqui, né, imunobiológicos. E aí, o que eu quero como gestor? Tratar o máximo de pacientes possível, da melhor maneira possível, com o menor custo possível. Ou seja, se eu tenho um X dinheiros que eu consigo tratar 20 ou 50 pacientes, eu prefiro tratar 50 pacientes com esse X dinheiros do que tratar 20 e deixar 30 sem. Então, nesse sentido, né, eu vejo como muito importante a chegada da competitividade do biosimilar. E antes disso, até o papel que o Ministério da Saúde teve em centralizar a compra, né? A gente tem vários problemas que a gente já conversou aqui de como esse remédio vai chegar lá na ponta para o paciente, mas a centralização da compra pelo Ministério da Saúde foi uma das melhores políticas em termos de você usar melhor o orçamento, né? Então, hoje se compra muito mais imunobiológico com praticamente o mesmo orçamento que você tinha aí 5, 6, 8 anos atrás, né? Então, a minha cabeça de gestor tem um conceito que às vezes ele é meio polêmico, que é que o gestor ele é obrigado ele tem que dar um tratamento eficiente para o paciente. E o paciente tem a liberdade de não querer aquele tratamento, mas aí o gestor tem que ter a liberdade de, então, não fornecer para aquele paciente. Você quer tomar o remédio que você quer? Eu tenho um caso muito interessante, que foi o seguinte, e não é só o médico às vezes faz isso, o próprio sistema faz isso, outros profissionais de saúde podem fazer isso, por isso que é importante a educação para todos, enfermeiros, farmacêuticos, médicos, etc. O paciente recebia
um produto e começou a receber o biosimilar. O produto que ele recebia tinha um programa de apoio que remunerava o centro de infusão, pagava lá 150, 200 reais e o paciente recebia do SUS e infundia naquele centro. Um dia ele chegou lá com um biosimilar, a enfermeira disse, não é o mesmo produto que o senhor está trazendo, nós não podemos infundir aqui, porque nós não temos parceria com esse produto. Ela disse ipsis literis para um paciente que recebia do SUS. O cara ficou 2 anos fazendo a mesma coisa e, de repente, naquele dia, ele não pôde falar. O que ele fez? Voltou no médico e disse, doutor, o senhor me prescreveu outro produto. Nem lá onde eu infundi, eu consigo mais infundir. Eles falaram que é outra coisa. Veja a importância da educação de todos os profissionais no sistema quando nós estivermos discutindo biosimilar. Não é só do médico. O médico está ali na ponta. Ele é muito importante, porque o efeito nocebo não vai ser uma preocupação para biosimilares no futuro, quando todos estiverem educados sobre o tema, porque daí você vai transferir. Claro que se existir um dado daqui para frente com um produto, sei lá, X ou Y, que traga algum grau de dúvida sobre esse produto, que até agora não teve, que vai depender da farmacovigilância também, aí tudo bem, a gente pode discutir, mas até o momento não temos base para dizer que não, que esse produto é diferente, porque além da regulação, todos os dados que tem sido gerados mostram que esse biosimilar é realmente um produto equivalente. A função do que nós estamos fazendo aqui, nesses 2 ReumaCasts, é exatamente essa: trazer tranquilidade, conhecimento a respeito dos biosimilares, entender que eles estão aí para ajudar. A ideia é de que eles melhoraram, como a gente falou nos outros episódios e nas partes de nossas discussões, melhoraram o nosso entendimento a respeito dos medicamentos, fizeram com que a gente conseguisse entender melhor como funciona a parte dos medicamentos biológicos e trouxeram, voltando lá no comecinho do nosso ReumaCast, do primeiro ReumaCast, eles melhoraram o custo e o acesso de todos os pacientes. E isso inclui tanto a medicina chamada pública, ao sistema público de saúde, quanto ao sistema de suplementar, ou sistema privado, que os pacientes passam a ter como receber mais medicamentos, porque a ideia é, de novo, na história de que se você reduz custo, você melhora o acesso e você está reduzindo o custo com medicamentos. Então, gostaria de enormemente agradecer a paciência de vocês que puderam ajudar a entender, me ajudaram demais nesses 2 ReumaCasts. Então, começar agradecendo ao professor Valderílio, muito obrigado pela participação, mesmo sendo um membro praticamente honorário da Sociedade Paulista de Reumatologia, obrigado pela contribuição do senhor, e também, na sequência, podem vir doutor Marcos Senato e doutor Júlio. Os biosimilares vieram para ficar, a gente não tem como ficar longe deles, eles vão aumentar o número dessas moléculas no mercado, a gente precisa aprender, estudar um pouco da regulação, participar de discussões como essas que estão acontecendo aqui no podcast, discutir essa questão da dispensação, que eu acho que é importante, a gente criar definições melhores para falar de múltiplas trocas, tentar separar conceitualmente o que é troca reversa, troca de uma via única, o que é troca entre cruzadas, entre biosimilares, para a gente entender que esses conceitos são diferentes. Eu acho que um pouco a gente pode contribuir nesse aspecto para não ficar muito confusa a discussão sobre biosimilares. Obrigado pela oportunidade e espero que tenham contribuído com os associados aí da Paulista. Eu me sinto realmente um sócio honorário da Sociedade Paulista, né? E é uma honra, né, porque a reumatologia paulista, né, e paulistana, essa é uma das melhores do Brasil, sem dúvida. Gostei demais de participar com vocês, a gente sempre aprende muito. E eu espero que o pessoal que esteja escutando a gente tenha começado lá no podcast ouvindo a gente falar de complexidade, complexo e complexidade, e agora tenha ficado com uma sensação de que as coisas são menos complexas, quer dizer, elas estão mais entendidas, mais mastigadas, os conceitos mais claros, as escolhas e o que já está sedimentado também. Eu acho que isso é importante, de modo que as pessoas passem essa segurança também para os seus pacientes. Queria trazer esse gancho do Marcos Senato para finalizar. Eu acho que a gente
não consegue discutir biosimilar simplesmente pela parte científica. Eu acho que isso nós saímos da conclusão daqui que está muito claro, né, que o biosimilar veio para ficar, que ele é tão seguro quanto, que ele é tão eficaz quanto, e é mais uma opção para a gente usar. E ele vai ganhar cada vez mais importância conforme o nosso sistema de saúde for evoluindo ou, obrigatoriamente, quando ele for se tornando cada vez mais insustentável como ele já está, né? Então, a hora que a gente começar a chegar, talvez, num ponto aí de muita insustentabilidade, talvez as coisas vão acontecer mais rápido, né? Mas a gente espera que a nossa discussão aqui, tudo que a gente trouxe, de alguma maneira ajude a gente pensar nessa sustentabilidade antes, né? Porque a gente esperar um momento de um break-even muito intenso, aí a gente vai ter muita gente prejudicada e o nosso papel aqui é tentar antecipar essas discussões para beneficiar os pacientes em primeiro lugar. Acho que esse é o objetivo de todos nós. Muito obrigado a vocês três aí, viu? Gostei muito dessa conversa, espero que os ouvintes tenham gostado também. Esperamos poder contribuir com o aprendizado e retirar algumas dúvidas ou fazer a gente pensar a respeito de temas que sejam importantes. Nesse mesmo ponto, a gente trabalha também, não só nos podcasts, mas também com publicações no Facebook, no Instagram, no Twitter. Tem essas oportunidades aí também para nos seguir. A Sociedade Paulista de Reumatologia tem a intenção de ajudar não só os associados, mas quem puder na reumatologia, para a gente poder melhorar, como o Júlio falou, no final do dia, né, na ponta final, a melhora na qualidade de tratamento dos nossos pacientes. Muito obrigado, espero que a gente se encontre por aí. Um abraço.